Vendo esse filme, eu definitivamente nunca seria parte de uma gangue de motoqueiros. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Clube dos Vândalos, The Bike Riders, novo filme dirigido pelo Jeff Nichols. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, temos aí um novo filme do Jeff Nichols, que é um cara que talvez você não tenha ouvido falar antes, mas que ao longo dos últimos anos da década dos anos 2010 vem construindo uma carreira bem interessante. Ele é bem fascinado por essas histórias de interior dos Estados Unidos, de personagens que estão na estrada, como é o caso do Amor Bandido com o Matthew McConaughey, o Abrigo com o Michael Shannon, que é um baita thriller psicológico, e também o Loving, uma história de amor, e o Destino Especial, que é uma espécie de Super 8 barra sci-fi dele, que é bem interessante por sinal. E por muitos anos, pelo que eu vi na pesquisa que eu fiz, o Jeff Nichols era fascinado pela ideia de fazer um filme de motoqueiro, né? Um filme de gangue de motoqueiros, como o clássico Easy Rider do final dos anos 60, que é um dos filmes mais importantes da história de Hollywood, é o ponto inicial da fase nova Hollywood que toma conta dos anos 70. Então, por muitos anos ele procurou uma inspiração, uma história. O próprio Michael Shannon, que é amigo dele, falou que ele deveria desistir, que ele nunca conseguiria fazer esse filme, até o Jeff Nichols ficar sabendo desse livro, The Bike Riders, que foi feito pelo fotojornalista Danny Lyon, onde ele acompanhou uma gangue de motoqueiros de Chicago. E o livro é um álbum de fotografias, né? Ele não conta uma narrativa, uma história por palavras, mas sim por imagens. Então, é até curioso que o filme abre com um letreiro que explica que ele é baseado em fotografias, né? Bem interessante, é um tipo de adaptação diferente. O próprio Nichols escreve esse roteiro numa produção da New Regis, orçada em 40 milhões de dólares, e as filmagens acontecem de outubro até dezembro de 2022, né? Ele conseguiu Austin Butler justamente na época que ele estava quente pelo Elvis, né? Ele foi até um filme que em 2023 foi, né, cogitado para prêmios, para Oscar, e ele teve a sua estreia no Festival de Telluride de 2023, ele não teve, acho que a recepção que todo mundo estava esperando, tanto que a 20th Century Studios, que acabou pegando os direitos de distribuição, largou o filme, né? Foi uma situação muito curiosa, porque como eles estavam num período meio ruim de grana, eles tinham acabado de sair do fracasso financeiro do The Creator, o Resistência, do Gareth Edwards, eles acabaram meio que vendendo o The Bike Riders para Focus Universal, né? E agora, né, tanto pela greve do SEG quanto essa nova venda, o filme foi adiado do final de 2023 para agora, metade do ano de 2024, né? Eu acho que na esperança e expectativa de ter algum sucesso comercial, o que seria muito surpreendente, na minha opinião, resultando aí nesse filme Clube dos Vândalos, que é, assim, quando você vê que ele é baseado numa série de fotografias e não numa história, faz muito sentido, porque é um daqueles filmes onde eu sinto que eu tô vendo uma colagem de coisas e não um filme, não uma narrativa tradicional, o que tem lá suas vantagens e desvantagens. A história do filme acompanha uma série de entrevistas do jornalista Danny Lyon, vivido por Mike Faist, com Kathy, vivida por Jodie Comer. Com histórias na década de 60 e 70, ela reconta seu envolvimento com Benny, vivido por Austin Butler, membro de uma poderosa gangue de motoqueiros em Chicago, os Vândalos. Ou seja, é um daqueles clássicos filmes de jornada que é contado em flashbacks a partir de uma única personagem, e é curioso, assim, né, como você pega a figura da namorada, por assim dizer, da esposa vivida pela Jodie Comer, né, quase como se ela fosse a principal testemunha, a mais racional, durante um mundo que é povoado por figuras que talvez não sejam tão confiáveis para contar a sua própria história, né? Eu imediatamente, até pela vibe e energia do filme nos primeiros 5 minutos, lembrei dos Bons Companheiros, do Martin Scorsese, né? Porque é aquele tipo de história de personagens que se envolvem em algo empolgante, porém ilegal, porém eticamente questionável. Eu não me refiro ao fato de ter uma gangue de motocicletas, né? Mas sim ao que vai acontecendo com o clube ao longo do filme. Então você começa aí com a Jodie Comer falando de como ela conheceu o Benny, e é interessante. Eu acho que o filme começa de uma forma bem familiar, nada inovador, mas que você consegue entender. Tipo, beleza, ela se encantou pelo personagem do Austin Butler, ela acabou caindo nesse mundo aí dos motoqueiros que é liderado pelo Johnny, vivido pelo Tom Hardy. E, aliás, que saudades de ver o Tom Hardy no cinema em um filme que não seja Venom, sabe? Mas
Parece que o Venom não sai dele, eu vou falar disso depois ainda. Porém, eu sinto que é só um gatilho, porque o filme, né, o roteiro é do Jeff Nichols também, eu sinto que ele vai se perdendo tanto na quantidade de coisas que ele quer fazer, nos personagens que ele quer explorar, e eu sinto que não tem meio que uma linha certa pra você seguir, sabe? Quem é o protagonista desse filme? Qual é a história que eu tenho que me importar aqui? Tanto que na metade do filme a gente começa a seguir um personagem, né, um garoto mais novo assim, que até ele entrar pra uma gangue de motoqueiros, até ele encontrar o Tom Hardy e tudo que vai acontecendo depois, né? Então, é um filme que eu senti, pelo menos, que me parecia meio perdido, eu acabei numa posição onde eu não tava me importando tanto com os personagens, e isso tem um pouco a ver com o elenco também, até a gente chegar num ponto, eu acho que a discussão mais interessante do filme é quase um triângulo amoroso entre o Austin Butler, a Jodie Comer e o Tom Hardy, mas não do Tom Hardy com a Jodie Comer, mas sim do Tom Hardy com o Austin Butler, porque acho que um dos aspectos mais interessantes do filme é como o Tom Hardy cria essa gangue, porque ele viu o Selvagem da Motocicleta do Marlon Brando na TV, ficou inspirado e acabou, né, reunindo uns amigos aí pra fazer essa gangue, e ele vê no Austin Butler um verdadeiro Marlon Brando, né, ele vê ele como um cara que não tem esse compromisso com a família, que jogaria tudo pro alto se ele pudesse. Ele vê no Austin Butler tudo que ele não pode ser, porque ele é casado, ele tem filhos, e a Jodie Comer, obviamente, quer que o Austin Butler saia da gangue, quer que ele tenha uma vida normal, então você fica nesse conflito, nesse triângulo, por boa parte do filme, e ele é o mais interessante. Só que, de novo, eu acho que ele se perde um pouco nessa falta de uma narrativa mais tradicional, de um arco de personagem que dê pra você seguir e se interessar. E eu acho que parte do problema também é o elenco, por incrível que pareça, né? São todos grandes atores, atrizes, eu adoro todo mundo que tá nesse filme, mas eu senti que tá todo mundo no modo cartoon por algum motivo, sabe? A Jodie Comer pegou um sotaque de Chicago aí que eu não entendo pra que ela tá fazendo isso. Ela parece aquele estereótipo da dona de casa muito forçado, eu não consegui comprar muito. O Tom Hardy sempre inventa uma voz e um sotaque engraçado, e toda vez que ele abria a boca nesse filme eu dava risada. Sério, eu acho que essa não era a intenção. Apesar de ele ter uma composição, de ter um backstory legal pro personagem, né, do líder durão, mas que tá meio que fazendo isso só como uma fachada, quando você vê ele na casa dele, vendo o Marlon Brando na TV, é uma ótima cena, você entende que ele não é tão durão quanto ele parece, mas a voz dele, pessoal, meu Deus, é... E eu sinto que isso se estende pra todos os outros personagens, são todos caricatos, meio desengonçados, parece que eles estão imitando um motoqueiro ao invés de tentar retratar como é um, né? Eu acho que o único fica mais na dele, fica mais, né, num retrato realista, é o próprio Austin Butler, né? Eu sinto que o Austin Butler não tá tentando fazer um personagem nesse filme, ele tá tentando incorporar uma ideia real. E é curioso, né, já que ele é o mais idealizado do filme inteiro, tanto pelo Tom Hardy quanto pela Jodie Comer. E em estilo de performance ele é o mais natural. Então, sei lá, talvez tenha sido proposital. Jeff Nichols, ele é um bom diretor de atores. Eu até fiquei espantado em ver como que todo mundo estava atuando de um jeito meio estranho nesse filme. Até o Michael Shannon, né? O Michael Shannon tem uma pequena participação aqui, como um personagem meio doido que queria fazer parte da Guerra do Vietnã. Ele tem um bom monólogo aqui, né? Um daqueles filmes quase de episódios, de retalhos de história, onde você tem alguns atores aparecendo, fazendo o seu trabalho, brilhando e depois não aparecendo mais. O filme naturalmente pega essa escalada de violência à medida que o clube de motoqueiros vai ficando maior e mais difícil de controlar, e aí você meio que já consegue traçar na sua cabeça como que essa história vai acabar. Não é filme dos mais surpreendentes, ele é até um pouco previsível, mas no que diz respeito ao visual, esse é um filme baseado em fotografias, então eu acho que nesse lado, o Jeff Nichols, junto com o diretor de fotografia Adam Stoner, faz um trabalho legal de capturar essas paisagens, a estrada e todo esse elemento bem country, interior dos Estados Unidos dos anos 60, né? É uma boa reconstrução de época, é um formidável trabalho de figurino, especialmente, mas também nada muito deslumbrante assim, né? Ele tem realmente a estética de um fotojornalista, né? Então acho que nesse sentido me parece uma boa adaptação. Eu só estranhei muito com a trilha sonora do David Wingo, né? Quando a trilha sonora tem seu espaço entre canções de época, parece que o tempo inteiro ele vai puxar o tema do Fargo, do Carter Burwell, dos irmãos Coen, só que com um coral, né? Eu pensei, isso aqui vai virar Fargo? É muito, muito parecido, pessoal. Talvez ninguém se ligue nessa aí, mas se você gosta de Fargo, talvez você lembre desse tema aí. Bom, pessoal, Clube dos Vândalos, talvez se você curta esse lado aí de motoqueiros, esse lance da cultura da estrada, dos grupos, se você gosta de Sons of Anarchy, por exemplo,
talvez esse filme tenha algo a mais para dizer para você. E por favor, deixe nos comentários se foi o caso, mas para mim, eu senti falta assim, de uma história um pouco mais forte, de uma caracterização que entendesse melhor o tipo de personagem que ele quer retratar, porque são todos bons intérpretes aqui. E, no geral, foram quase 2 horas de filme aí que me pareceram um pouquinho arrastadas, um pouquinho perdidas, desencontradas, apesar de ter um bom visual, de ser um bom retrato assim, dos Estados Unidos daquela época. Mas não posso dizer que eu vou correndo ver esse aqui de novo, não. Pra Clube dos Vândalos, eu dou uma nota 5. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Clube dos Vândalos e se vocês também gostam do trabalho do Jeff Nichols. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.